fez o mar e a terra. Jonas era crente. E Jonas estava fugindo da face de Deus. E no verso 12 eles continuam falando com ele e ele diz: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. O próprio Jonas declara: a culpa é minha. Qual de nós tem coragem de chegar no meio da turbulência, se levantar no meio da confusão, se levantar no meio da turbulência e dizer: sou eu, a culpa é minha, fui eu que falei. Quem é que fez? Quem é que falou? Quem é que mexeu? Está todo mundo quieto. Quem tem coragem de fazer como Jonas? Fui eu que falei. Fui eu que disse, fui eu que fiz, fui eu que mexi. Jonas foi impelido ali pelo temor de Deus a se apresentar como responsável por aquele mal que estava sobrevindo àqueles homens que não tinham nada a ver. Eles não tinha nenhuma contenda de Deus com aqueles homens. O negócio de Deus era com Jonas. Louvado o nome do Senhor. Então eles clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos. Olha o que Deus está nos dizendo. Na hora do sufoco, na hora da peleja, na hora da dor, na hora do perigo, todos nós clamamos a Deus. Foi o que eles fizeram. Ali haviam homens que serviam a outros deuses. A Bíblia nos diz isso aqui. Nos fala aqui no verso 5. Mas ainda assim, servindo a outros deuses, no momento do desespero, eles clamaram ao Deus de Jonas. E eles disseram e clamaram: nós te rogamos. Então que a gente rogue ao Senhor. Louvado o nome do Senhor. E a Bíblia vai nos dizendo: temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor. E eles ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deus seja louvado. Votos e sacrifícios o crente faz, mas o não crente também faz. E Deus recebe. Deus recebeu o sacrifício e o voto de Cornélio. Cornélio não era crente. E Deus recebeu. Mas ele era cristão, mas não era crente. Esses homens aqui, eles também não tinham conhecido Jesus ainda. Não tinham. Eles não conheciam, não aceitavam. As Escrituras já falavam do Messias. Mas eles não criam no Messias. Eles criam no Deus da lei. Então eles tinham um temor. E foi posto sobre eles um temor. E Jonas, após já ser descoberto e ter reconhecido o erro dele, ter reconhecido, ele entrou num processo de humilhação. Fui eu, sou eu, me lança fora porque a culpa é minha. O que Deus está pedindo da terra? Veio o Covid sobre a terra, estamos clamando por avivamento na terra, mas já foi falado aqui, acho que 2 cultos anteriores, que para Deus ele derramar um avivamento sobre a terra, antes a terra precisa reconhecer os seus delitos. A terra precisa reconhecer e dizer: sou eu estou errando, fui eu me arrependo. Assim como Jonas fez. Quando Jonas tomou essa atitude de humilhação, quando ele teve uma atitude de reconhecimento, Jonas foi e orou ao Senhor das entranhas do peixe. Ele entrou dentro da entranha do peixe. Olha aí o vale. A gente vai para o vale, Deus permite que a gente entre dentro da barriga do peixe para nos levar para o deserto. Às vezes é necessário ir para o deserto para que a nossa aliança com Deus seja renovada, restaurada, para que a gente entre no querer de Deus. Porque de Deus não tem quem se esconda. E ele dentro da barriga do peixe, lá no deserto, né? Ele lá dentro, no vale da sombra da morte. Jonas fala com Deus, ora a Deus. E ele vai clamando e disse: na minha angústia clamei ao Senhor. Quem que está em angústia e não clama ao Senhor? Em dias de angústia, em dias de dores, todos clamam ao Senhor em algum momento.
Foi o que Jonas fez. Ele reconheceu que ele não estava bem com Deus, estava fazendo o que Deus não tinha ordenado ele fazer, e ele foi fazer porque ele quis fazer da vontade própria. Deus leva Jonas para um deserto da barriga, dentro de um peixe, e lá Jonas volta a ter um encontro com Deus, e ele mesmo vai falando. Ele foi no mais profundo das águas. Então, às vezes, é necessário a gente ir lá no fundo do poço. É necessário a gente ir lá se aprofundar mesmo lá nos problemas, para depois a gente poder sair daquela situação, mas sair dali fazendo a vontade de Deus. Às vezes é necessário a gente ir ao fundo do poço para poder fazer a vontade de Deus verdadeiramente. E ele diz no verso 9 do capítulo 2, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, e o que eu votar eu pagarei, pois do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Aqui nós temos uma semelhança com 2 Crônicas, capítulo 7, 14, quando Deus ele fala ali, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, aí eu vou sarar a sua terra. A mesma coisa aqui Deus está falando através dessa passagem bíblica de Jonas. Jonas ele fugiu, mas Jonas reconheceu, ele se humilhou, ele reconheceu, e aí ele começa a dizer para Deus, eu vou oferecer sacrifício sim de agradecimento, e o voto que eu vou fazer, e os votos eu pagarei. E ele reconheceu que do Senhor veio a salvação. Após a confissão, arrependimento, humilhação e confissão, aí o Senhor tirou ele do vale. O Senhor fez o quê? O Senhor avivou a Jonas. O Senhor deu vida a Jonas. Porque Jonas estava como morto. Jonas, aos versículos antes, ele estava caído, dormente, dormindo, que os próprios ímpios olharam para ele. Que tens tu, dormente?